texto faz parte do livro de Hugs Williams, Anatomias, o corpo humano, as suas partes e as histórias que estas contam. A lição da anatomia. Interrogo-me sobre quem será o sujeito desta pintura. Encontro-me numa das maiores coleções do mundo de arte holandesa, alojada num palacete perfeito na margem do lago no centro de Haia. Acabei de ver rapariga com brinco de pérola. A sua beleza provoca-nos um arrepio de emoção. Agora, a 2 salas de distância, estou à frente do quadro de Rembrandt, conhecido como a lição da anatomia do Dr. Tulp. Foi o quadro que o deu a conhecer. Rembrandt chegou a Amsterdão em 1631, com 25 anos de idade, à procura de trabalho como retratista. Encontrou-o quase de imediato quando Nicolas Tulp, o preletor ou orador público da Corporação de Cirurgiões de Amsterdão, pediu ao jovem artista que o pintasse com os companheiros da corporação. Tal trabalho deverá ter superado quaisquer expectativas de Rembrandt, pois apresentava um desafio fantástico. Pintar não só um, mas sim muitos homens, encontrar maneira de transmitir a individualidade de cada um, e ainda assim não curar as expectativas daquilo que era o equivalente do século XVII a uma fotografia de grupo. E terá Rembrandt pensado ao aceitar o trabalho, haverá espaço para contar uma história mais universal? É uma tela impressionante. Mostra um grupo de 7 homens, quase à escala natural, atentos ao Dr. Tulp, que está sentado num cadeirão, entronizado e ligeiramente elevado, enquanto demonstra um pormenor da anatomia humana. No entanto, o sujeito talvez não seja o Dr. Tulp. Ao contrário da rapariga com o brinco, obviamente o sujeito da pintura é Vermeer. O título do quadro só apareceu mais tarde. Trata-se, tal como era suposto, de uma pintura genérica de um grupo de profissionais de renome. Conhece-se a identidade dos outros homens representados, também eles cirurgiões. Talvez pareçam ansiosos por aprender, mas a audiência de Tulp neste quadro é composta por pares igualmente competentes. Não terá anatomia a ensinar-lhes, com certeza. Assim sendo, talvez o sujeito seja o grupo de cirurgiões. Foram eles que pagaram o quadro, imediatamente pendurado na parede da sede da corporação. No entanto, também não me parece que sejam estes indivíduos, de faces curadas e rufos extravagantes, os verdadeiros sujeitos do quadro. Para nós, bem como para Rembrandt, o verdadeiro sujeito é a pessoa que resta na imagem, o morto na mesa de disseção à volta do qual os cirurgiões se juntaram. Tratava-se de Adrian, alcunha Quinte, o miúdo, de 28 anos, bem conhecido dos tribunais por uma série de agressões e de roubos perpetrados ao longo dos 9 anos anteriores. Nesse inverno de 1631-32, roubou em Amsterdão a capa de um homem. Infelizmente, a vítima resistiu e ele foi apanhado. Foi julgado e condenado à morte por enforcamento, após o que teria o corpo dissecado, o castigo habitual para crimes graves, sendo a disseção acrescentada especificamente para garantir aos criminosos e às suas famílias que não teriam qualquer esperança de uma ressurreição corporal cristã. 3 dias depois, a 31 de janeiro de 1632, o corpo, sem vida, foi retirado de um dos cadafalsos junto ao rio da cidade e levado para o anfiteatro anatómico da cidade, onde teria lugar o derradeiro ano de castigo. Isto porque, no século XVII, as disseções eram uma ocasião teatral, que só ocorriam quando havia um cadáver fresco disponível, regra geral, obtido com uma execução criminal. Teria de ocorrer durante os meses de inverno, altura em que o frio preservaria o corpo durante o tempo suficiente para que a anatomia fosse exibida antes que o fedor da decomposição se tornasse insuportável. Para muitos, a oportunidade de assistir ao criminoso a receber o devido castigo era demasiado boa para desperdiçar. Talvez se visse o enforcamento e depois se assistisse à disseção para garantir que o meliante fora mesmo eliminado. Assim, a par dos cirurgiões e dos médicos em busca de formação e dos líderes cívicos que confirmavam que a justiça fora feita, havia também quem procurasse um bom entretenimento moral. Os bilhetes custavam caro. Tais ocasiões eram uma agressão aos sentidos. O frio não chegava, queimava-se incenso para disfarçar os cheiros que emanavam do cadáver, tocava-se música, comia-se, bebia-se cerveja e vinho.